Você não sabe o quanto eu caminhei. Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, sempre pra frente. E que bom, né, que a gente tenha um lugar como esse, uma rádio como essa, e que traz tanto conteúdo legal para o nosso crescimento, de graça e da disposição de todo mundo. Bom, eu sou a Yara Cunha, eu falo sobre Enneagrama, sobre as novas constelações, e quero agradecer a toda a interação de vocês comigo, interação nas redes sociais, pedindo vídeos. Essa interação permite que eu seja quem eu gostaria, quem eu quero ser. Essa interação permite que eu continue fazendo aquilo que eu vim aqui fazer, que é divulgar o Enneagrama, divulgar as novas constelações e com esses conhecimentos, com essas filosofias sagradas, poder levar para as pessoas tudo o que for de cura, de restabelecimento da vida e de muito mais vida. Bom, hoje eu vou falar de dois temas que eu acho não só importantes, mas eu acho cruciais para a nossa vida. O primeiro deles é o perdão, né? E o que se diz sobre o perdão em relação à nossa cultura, né, judaico-cristã, o que se diz sobre o perdão em outras culturas e, acima de tudo, o que dá para fazer do ponto de vista sistêmico, né? Eu sou consteladora e eu sempre digo o seguinte: constelar é muito legal. Constelar é uma cirurgia, mas não adianta, por exemplo, você fazer uma cirurgia, sei lá, de redução de estômago, uma cirurgia, né? E você continuar agindo e tendo todos os vícios e tudo aquilo que você fazia antes da cirurgia. Não adianta. Então, quando a gente fala em constelação, quando nós falamos de Enneagrama, nós falamos de conhecimento, em primeiro lugar, né, nos meus workshops e tudo mais, quando as pessoas começam a entender a importância de uma vida sistêmica e todas as coisas que não dá mais para a gente fazer, a coisa começa a mudar, tá? A constelação é como se fosse um ato cirúrgico. Mas eu digo o seguinte: muitas vezes, se a pessoa conhece as 4 forças do amor, se ela começa a ter uma vida alinhada, né, preenchendo, cumprindo essas forças do amor, adotando essas forças do amor na vida dela, ela já está constelando. Muitas vezes ela nem precisa de um processo de constelação. Muitas vezes a pessoa fala assim: eu preciso, sempre vou dizer isso, preciso constelar minha mãe. Não, você não precisa constelar a sua mãe, você precisa constelar você, né, em primeiro lugar. Bom, o que a gente veio falar aqui, o que eu vim falar aqui em relação a perdão? Primeira coisa que é assim, né, a gente tem aqui uma cultura aqui no Brasil que é a cultura judaico-cristã. Né? E aí, perdoar, Bert Hellinger falava o seguinte: ele falava que perdoar, o sentido do perdão é um veneno para as relações. Por quê? Imagina o seguinte, né? O que você sente quando alguém diz que perdoou você? Eu te perdoo. É muito comum imediatamente você se sentir pequeno. Você se sente igual a essa pessoa quando ela está te perdoando, né? Ou quando você pede perdão para alguém, você se sente igual a ele ou você se sente menor que ele? Olá para todo mundo que está aí no Facebook: Olinda, Carla, Mari já entrou. Oi, Solange, que bom que você conseguiu chegar. Estão me ouvindo bem? Dei aí um ok, que estão me ouvindo bem. Como é que é essa dinâmica de quem perdoa e de quem pede perdão? Será que no momento em que a pessoa que está dizendo eu te perdoo, dizendo para outra pessoa, essa pessoa que está ouvindo isso, ela se sente do mesmo tamanho de quem a está perdoando? Né? E diante da sistêmica e da psicologia sistêmica, o que a gente entende é assim: quando eu peço para alguém me perdoar, eu digo assim:
esquece tudo aquilo que aconteceu. Vamos apagar tudo aquilo que aconteceu. E apagar tudo aquilo que aconteceu, primeiro que é impossível, e segundo que a gente apaga também o nosso aprendizado. Por quê? Porque a gente, é importante isso, pessoal, quando a gente reconhece a realidade, quando a gente assume a responsabilidade, não culpa, tá? Culpa eu vou falar um pouquinho depois. Mas quando a gente assume a responsabilidade sobre algo que nós fizemos, nós começamos um processo importante de crescimento, tá? E aí quando eu digo para a pessoa, olha, você me perdoa, é a mesma coisa do que eu dizer para ela, esquece tudo que aconteceu. E existe aí um tomar a responsabilidade para si e que é muito importante, tanto para quem está perdoando, enfim, a gente vai ver também. Então imagina o seguinte, tá? Se você fez dano para alguém, você fez um dano consciente ou inconsciente para alguém. E aí você fala para ela, você me perdoa? Você está se colocando num lugar menor e do ponto de vista sistêmico, isto não é o ideal. Então, o que você pode fazer? Você pode imaginar essa pessoa e dizer, olha, agora eu me dou conta. Só agora eu me dou conta do dano que eu te causei. E eu assumo a responsabilidade por esse dano. E eu assumo a consequência desse dano. É importante dizer isso, né? Todo esse aprendizado que eu trago aqui é um aprendizado que eu trouxe do Bert Hellinger, de todos os ensinamentos dele, e também da Brigitte Champetier de Ribes, que é a minha professora, né, maravilhosa de novas constelações. Quando você faz um dano a alguém e você não assume a responsabilidade por este dano, alguém das tuas gerações futuras vai ter que compensar isso, vai ter que pagar isso. Então, se você não assume, né, você deixa esse legado, você deixa esse mandato, você deixa uma espécie de karma para as tuas gerações futuras. Isso é muito importante, tá? E é importante também dizer que quando a gente assume a consequência, né, quando a gente assume a consequência do ato, a gente recebe duas coisas. A gente recebe e sente medo, ou a gente sente, né, o rechaço da pessoa, a gente sente que a pessoa se afastou. Mas o mais importante é decidir reparar, é decidir compensar isso, como? Assumindo a responsabilidade, tá? Quando a gente começa, e é um processo muito legal, pessoal, claro, tirada toda a dor aí de quando a gente faz algum mal para alguém, consciente ou inconscientemente, voluntário ou involuntariamente, quando a gente assume essa responsabilidade do dano, pode ser que a gente não tenha a oportunidade de compensar isto com a pessoa a qual eu supostamente cometi um dano. Mas eu levo essa compensação para a minha vida, né? Eu levo, talvez não com aquela pessoa, mas eu levo esse sentido de crescimento e de compensação para toda a minha vida. E essa decisão de fazer isto, ela é do adulto. E quando a gente assume a responsabilidade por algo que a gente tenha feito, isso se manifesta como um campo de criatividade e de crescimento muito grandes. Eu vou falar da culpa depois um pouquinho, mas quando a gente está na culpa, a gente está na porção infantil. A gente está nas nossas emoções infantis. Bom, ok. Assumir é importante, assumir a responsabilidade e as consequências também. Você, tá? Porque senão isso vai perpetuar para todos os teus descendentes e aí a gente vai ter aquilo que a gente chama de desorganização do ponto de vista das constelações. E se você foi a vítima, né? Se alguém te fez mal? Chega um momento, tá, pessoal, que a gente começa a entender que o mal, que alguém me fazer mal não existe. Que todos nós estamos a serviço da cura, a serviço de algo maior, e que estar a serviço de algo maior não é uma opção, né? Não é. Mas, enfim,
Se alguém me fez mal, né? E aí você fecha os olhos e você imagina essa pessoa que te fez mal. E você diz para ela: olha, você me fez muito mal. Talvez você tenha feito para mim um dano irreparável. Fecha os olhos, traz essa pessoa à tua mente, ao teu coração, à tua frente e diz para ela: você me fez um dano, você me fez muito mal. E espera e vê o que acontece em você. Muito frequentemente aparece uma raiva, aparece um desejo de vingança. Imediatamente, de vítima, você se torna, né, um perpetrador. Isso é natural no ser humano. É um mecanismo de sobrevivência. Dê espaço. Deixa esse sentimento de vingança e de raiva tomar conta de você. E nesse momento, você pode, ainda de olhos fechados, dizer para essa pessoa: eu tô me vendo aqui com vontade de fazer para você alguma coisa ainda maior. E aí você se dá conta e diz: eu sou igual a você. Nós não temos nada de diferente, porque a vítima, a suposta vítima, no momento em que ela culpa, em que ela apontam os dedos, elas se tornam perpetradoras como o outro. Nesse mesmo exercício, você pode olhar além dessa pessoa, você ainda, né, como a suposta vítima, entendendo que todos estamos a serviço e que, né, tem muitas coisas que acontecem aqui que não são do nosso entendimento, que não existe vítima e perpetrador, mas que nós, como mecanismo de sobrevivência, nós nos colocamos no papel de vítima, entendendo que a outra pessoa nos fez um mal e está tudo certo, isto é um mecanismo. Eu olho para essa pessoa, depois de sentir a raiva, e eu posso dizer para ela: agora eu vejo o dano que os meus ancestrais causaram aos teus ancestrais. Isto já acabou. Isto foi necessário. Isto ficou no passado. Isso reflete aqui, né? Observa e vê o que muda em você. Quando você diz: só agora eu vejo o dano que os meus ancestrais causaram aos teus ancestrais. Isso nada mais é do que uma força de compensação. Para quem conhece as forças do amor do Bert Hellinger, a lealdade sistêmica, eu tenho vários vídeos falando sobre isso que podem te explicar. A gente diz: isto já terminou. Isto ficou no passado. Quando a gente consegue chegar neste lugar, né, de culpado que assumiu a culpa, né, esse tipo de dano que a gente sofreu ou que a gente causou, ele nos transforma profundamente. E o Bert Hellinger fala uma coisa, ele fala assim: somente a culpa que é assumida, né, a responsabilidade assumida de um perpetrador, de alguém que fez mal, e todos nós somos perpetradores e todos nós somos vítimas, ela gera uma força profunda em nós e um grande campo de criatividade. Nós temos, eu falo de campos mórficos, eu também tenho vários vídeos falando sobre campos mórficos. Nós saímos de um campo mórfico de culpa, nós saímos de um campo de energia ancestral de ter que compensar, né, na forma de vingança. Nós saímos desse campo, curamos esse campo e entramos em campos positivos de criatividade.
É possível que todos nós tenhamos que assumir a nossa responsabilidade como perpetradores. E isso nos gera uma força muito grande. Quem vive na inocência, né, segundo Bert Hellinger, os inocentes continuam sendo crianças para toda a vida. Então, é fantástico, né? Não dá para dizer para vocês o que é levar uma vida sem conhecer as leis sistêmicas e as forças sistêmicas. Elas transformam a nossa vida completamente para melhor. E a gente adquire uma força, e é a força que eu estou aqui sentindo agora, que é a força do assentimento. Eu estou misturando um monte de conceitos aqui, tá? Vai lá no meu canal do YouTube, Conexão Enneagrama, tem uma playlist só de novas constelações, ouve lá que tem um montão de coisas legais. A força do assentimento, que é dizer sim a tudo como foi, dizer sim ao passado. Tem alguns tipos do Enneagrama, especialmente, que ficam muito no passado, que alimentam a ira do passado sem resolver. Isso nos mantém no passado. E a gente não consegue acessar a força do assentimento, que é dizer sim a tudo como foi. Nos leva para mais vida. Obrigada, Pedrinho. A gente aprende a honrar. Importante isso. A honrar a capacidade de causar danos, que é parte da capacidade de sobrevivência. E a gente pode se aprofundar nos nossos grupos, na nossa família. A gente pode fazer parte. A gente pode sentir gratidão. E aí, né, eu quero dizer que tudo isso que eu estou falando aqui tem base nos conceitos e nos ensinamentos da minha professora Brigitte, querida Brigitte Champetier de Ribes, que inclusive vai estar agora em fevereiro aqui em São Paulo, no Brasil, para mais uma maratona, e eu vou estar com ela, né? Eu sou mestra nas novas constelações e continuo sempre estudando com a Brigitte, que é maravilhosa. E graças a ela a gente pode expandir todos esses conhecimentos. Quando a gente fala da culpa, pessoal, né, a culpa é alguma coisa que faz com que a gente não se sinta pertencendo mais ao grupo. A família. Quando a gente é criança, a gente não tem tanta autonomia. A gente quer ser aprovado pelo pai e pela mãe. A gente nasce com uma incrível necessidade de pertencimento, uma incrível necessidade de ser amado, né? E aí, quando a gente começa a crescer, a gente começa a se tornar mais autônomo, mais independente, né? E isso aí vai, óbvio que vão ter variações de se eu tive uma família um pouco mais funcional ou um pouco menos funcional, uma família mais disfuncional, mas a gente começa a ser mais independente e a ter as nossas próprias ideias a respeito de tudo. E é muito natural que a família nos olhe com um olhar diferente. Porque, de verdade, né, esse sentimento de que eu preciso da autonomia, isso faz parte da idade adulta. Só que a gente viveu, e toda a nossa ancestralidade, nós vivemos em tribo, né? E em tribo, ou quando a gente era pequeno ali, não havia independência, né? Todos nós éramos codependentes. E aí, quando a gente começa a ter um pouco mais de autonomia, um pouco mais de independência, vem uma reação desagradável que é chamada de culpa. Então, a nossa grande reação é voltar ao estado anterior. Para quê? Principalmente alguns tipos, especialmente do Enneagrama, para que eu me sinta amada, né? Esse sentimento de culpa, ele é muito forte, pessoal. Ele é químico, ele é hormonal. Bom, então, a gente quer ser fiel a essa família, obviamente. E eu digo o seguinte, né? Quando a gente fala da culpa e a gente sente essa culpa do ponto de vista da criança, não do adulto, a gente fica lá, chipá, 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 e fica lá se chicoteando. É assim, ó. É um processo, né, de um círculo vicioso que a gente constrói
Como eu sempre digo assim, eu vou lá na igreja e falo, padre, eu pequei. Né? O padre fala, minha filha, reza assim, 200 Ave Marias, 300 Pais Nossos. Você vai lá, Ave Maria, Ave Maria. E aí você vai é como se você tivesse se purificando para errar de novo. Por isso que eu comecei falando do perdão e da questão de assumir a responsabilidade e dizer eu sinto muito, sem justificativas. Porque aí a gente chega na culpa e entende o seguinte, se eu assumo a responsabilidade por aquilo que eu fiz, a culpa, ela não aparece. Porque, aliás, quando eu sinto culpa, eu não estou sentindo amor, né? É importante a gente dizer que quando eu sinto culpa, quando eu me sinto culpada, eu não estou olhando a outra pessoa para a qual eu supostamente fiz alguma coisa. Eu estou olhando para mim. A culpa, ela é egóica. Eu não estou conseguindo olhar para outra pessoa de um ponto de vista de amor. Culpa está muito longe de significar amor para o outro. Quando eu olho, eu saio do meu ego, saio da minha culpa, saio da minha dor. Afinal, fui eu quem causei, né? E olho para o outro, eu sinto amor pelo outro e a culpa desaparece. Então, o que eu quero dizer para vocês é que existe um movimento na vida que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Né? Tem gente falando aqui do Ho Oponopono. O Ho Oponopono é bem legal também, mas além, e eu acho que todos esses processos, eles têm que vir profundamente do coração. Quando a gente fala do equilíbrio entre o dar e o receber, a gente também fala, pessoal, muito, 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 de um processo de gratidão profunda. Gratidão pelas pessoas que te fizeram mal, gratidão por supostamente algum mal que você fez, né? Esse sentimento de gratidão, ele leva a gente para a vida e ele nos faz curar e ele nos faz crescer. A gente tem que lembrar que além da força do assentimento, existe o equilíbrio de troca, o equilíbrio entre o dar e o receber. E tudo, absolutamente tudo no universo gira ao redor deste equilíbrio. Então, tudo que acontece no universo acontece de forma sábia e harmoniosa. E tudo no universo são sistemas de compensação. E isto é muito importante. Alguém me faz um dano, eu faço um dano para outra pessoa, e assim a gente vai buscando esse equilíbrio. Tanto que quando eu falo da raiva, né, meu tempo já acabou, eu tenho um vídeo lá no YouTube falando de vários, 5 ou 6 tipos de raiva. Mas é importante dizer, por último, eu vou dizer rapidinho o seguinte. Quando alguém me faz um bem, como é que eu faço? Eu devolvo para essa pessoa um bem ainda maior. Porque aí nós criamos um círculo harmonioso de amor. Quando alguém me faz um mal, supostamente raiva, eu devolvo para esta pessoa essa raiva, mas sempre num nível menor, nunca maior. Mas é necessário, até porque é uma das raivas mais difíceis de curar e que muitas vezes geram o trauma, e eu também tenho vídeos lá falando sobre trauma, é a raiva da não reação. É a raiva daquele momento em que alguém lhe fez um mal grande, como um abuso, por exemplo, e que você não reagiu. E esta raiva, ela pode, inclusive, trazer um trauma que te paralisa. O que a gente precisa fazer? Precisa ir lá e levar a pessoa de volta para o trauma, amorosamente, e fazer com que ela se defenda. Então, eu tenho lá uma porção de vídeos. Então, é importante dizer o seguinte, se alguém te fez um mal, devolva esse mal, devolva a raiva. Né? Se permita sentir a raiva, não é errado sentir a raiva, mas sempre num grau menor. Isto é muito importante. Eu sou a Yara Cunha, quarta-feira que vem eu estou aqui de novo. Vejam aí a minha agenda de workshops que eu vou ter em São Paulo. Obrigada, a minha agenda já está lotada, não tenho mais data no primeiro semestre. Quem quiser fazer parte da minha lista de transmissão e receber os meus conteúdos, manda um WhatsApp para 11 99122 5140. 99122 5140. Beijo, obrigada, 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 obrigada. Até semana que vem.